Muito bem, deixe-me ajeitar aqui. Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu estou de férias, mas não posso deixar de ter o nosso encontro periódico aqui no canal para falarmos um pouco sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus e hoje especificamente sobre o livro do Gênesis. Mas não se esqueça do nosso convite sempre em todos os vídeos. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, deixe um comentário na página, isso é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você possa sempre ser informado das novas postagens que nós tivemos aqui e o YouTube possa avisar você, tá bem? Hoje vou falar sobre a questão do Jardim do Éden, dilúvio e chuva. De acordo com o texto bíblico, chovia antes do dilúvio? Na verdade, são três perguntas. Será que chovia no próprio Jardim do Éden? Será que a chuva acontecia depois do pecado e antes do dilúvio? Ou será que a primeira chuva na terra só caiu na época do dilúvio? Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Mas antes de entrar nesse tema propriamente dito, eu quero dizer que eu vou gravar alguns vídeos sobre o Gênesis. Você vai ver muitos vídeos sobre o Gênesis. E eu sei que muitos devem estar já imaginando, ele está falando isso por causa da novela da Record. Eu preferi explicar aqui no vídeo já de maneira geral a minha ligação com a nova novela da Record TV sobre o Gênesis, porque tem muita gente perguntando. Na verdade, a Record já fez um convite oficial para que eu fosse um dos historiadores que dão as coordenadas na novela, um dos revisores em termos de questão de história, de arqueologia, até algumas questões bíblicas também, teológicas ali, ou seja, um dos consultores na área de história, tá bom? Esse é o meu papel. Eu não sou o autor da novela, não sou o diretor da novela, sou apenas o consultor histórico junto com mais dois outros profissionais do Rio de Janeiro que estão ali também. E alguém pode perguntar, e por que essa parceria, Rodrigo? Aqui nós temos dois tipos de reação, geralmente, das pessoas. Algumas acham ótima essa parceria, falam assim, que legal, Rodrigo, você está ajudando a novela. Alguns até eu fiquei feliz pela confiança no trabalho da gente, porque eles disseram assim, agora que o Rodrigo está mostrando que ele é o consultor da novela, eu vou assistir. Vários escreveram isso. Outros se mostraram totalmente indignados. Mas por que você está se envolvendo com questão de novela, de teledramaturgia? Isso é horrível, o cristão não deve se envolver com essas coisas e tudo mais, etc. Ou seja, cada um tem a sua opinião. Eu vou explicar para vocês, eu espero que entendam e aqueles que discordam respeitem a minha decisão. Quando a Record propôs essa parceria, eu pensei bastante, consultei os meus superiores, então não tem nada feito debaixo dos panos, nada escuso, tá certo? Houve um trabalho, um acordo, um contrato nesse sentido aí. Então, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro qual que é o meu papel. Repito, eu não sou o autor da novela, eu sou um consultor. É lógico que na hora de montar as cenas, o trabalho acaba sendo de equipe, sabe? Os autores, especialmente a Rafaela, que é uma das principais autoras aí, uma das escritoras principais da novela, sempre estavam em contato com a gente, perguntando detalhes, minúcias, como é que era o leque da época. Eles abanavam, eles cumprimentavam dando as mãos, eles davam tchau na hora de ir embora, ou esse tipo de cumprimento não havia. A gente também faz workshop com os atores e atrizes, mostrando comportamentos, por exemplo. Uma das atrizes tinha uma dúvida, como é que ela se posicionava como egípcia para falar dos deuses. Um egípcio, quando ia falar das divindades, ele olhava para cima como os cristãos, ou ele olhava para o horizonte. Então, todos esses detalhes nós fomos construindo ali juntos, vários nomes de personagens que não estão na Bíblia, mas que a licença poética obriga você a criá-los. São nomes também que a gente acabou contribuindo, sugerindo nomes. Às vezes os autores escreviam assim, olha, eu preciso de um nome de homem hitita para ser um general hitita. Eu preciso de um nome egípcio para ser um ministro do faraó da época de Abraão, quando Abraão vai para o Egito. Eu preciso de um nome de Canaã. Então, quer dizer, a gente tinha que fazer tudo isso. A cena da Torre de Babel, por exemplo, foi outro desafio, porque eles mandavam para a gente os textos. Eu quero essa frase aqui, para na hora da torre, da confusão de línguas, eles falarem. Então eu sugeri as línguas que podiam ser usadas ali, como o hitita, o garítico,
sumeriano, e aí vinha agora a árdua tarefa de traduzir uma sentença em português para a língua original e ensinar os atores como é que pronunciavam aquilo ali e como é que eles podiam transformar aquilo ali numa interpretação muito, muito bem feita. Vocês já estão vendo alguns vídeos aí no YouTube. A novela está de uma produção cinematográfica elevadíssima, com efeitos de computação gráfica, cenários idílicos. Ela era para ser lançada em 2019, mas devido ao Covid atrasou para 2020. A equipe começou a gravar no Marrocos, teve que voltar. Foi uma aventura isso aí, mas realmente estão entregando um trabalho muito bem feito para o público, tá certo? Muito bem feito. É 100% isento de erros? Eu digo que não, porque sempre tem uma falhazinha ou outra aqui. Uma vez eu brincando lá, até num workshop que eu dei para os atores e atrizes da Record, eu lembro que de uma das novelas, não sei se foi Os 10 Mandamentos ou José do Egito, não lembro agora, que numa cena apareceu um extintor no fundo, quer dizer, nem o diretor percebeu, nem o pessoal de arte, nem os câmeras, apareceu lá um extintor no fundo. Então sempre tem um errinho aqui ou outro ali. Mas o que podemos fazer para dirimir a novela de erros históricos e bíblicos foi feito, tá bom? Agora, existem algumas questões bíblicas que nós temos que levar em consideração que dizem respeito à licença poética, coisas que a Bíblia não diz claramente, mas para você construir uma trama, você tem que ter aquela licença poética, criar diálogos, alguns personagens a mais, porque a Bíblia resume, às vezes, uma história, às vezes uma história de Abraão lutando contra o anjo dá um parágrafo, um capítulo da Bíblia, você tem que destrinchar aquilo um pouco mais. Algumas coisas nós temos que atualizar um pouquinho, até com algum anacronismo, para que fique interessante para o público, né? Então tudo isso foi feito. Mas eu sei que muita gente deve estar perguntando, tá, Rodrigo, beleza, você está falando aí das novelas, do possível erro, de onde não há erro, da seriedade histórica, da qualidade da produção, mas a pergunta ainda fica no ar. Por que você foi se envolver com esse projeto? Bem, em primeiro lugar, deixe-me deixar claro para vocês que não se trata de uma substituição da leitura da Bíblia, tá bem? Se você vai assistir a novela da Record para não ler a Bíblia, então eu vou ficar muito frustrado. Eu, e tenho certeza, todo mundo que participou dessa superprodução. O objetivo da novela não é substituir a leitura da Bíblia. Não é usar a novela agora como momento de devoção a Deus. Não é isso. A novela é, entre outros motivos, um estímulo a mais para que você possa ler a Bíblia. A Bíblia é o livro no qual a novela se inspira. Então você tem um motivo a mais para ler a Bíblia a partir da novela. E isso já aconteceu em outras novelas da Record. Muitas pessoas, olha que interessante, agora eu quero começar a ler a Bíblia. Aliás, eu ouvi isso até de alguns atores ali, algumas atrizes também. Olha, interessante, eu nunca tinha lido o Gênesis. Eu comecei a ler por causa do personagem que me contrataram para fazer, o papel que me contrataram para fazer na novela. Mas eu quero estudar mais a Bíblia agora. Então pronto, se as pessoas começam a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, até para checar o que da novela é bíblico, o que é licença poética, ótimo, é isso que nós queremos. Uma segunda razão, se muitas pessoas, ao assistirem a novela, mesmo que não seja a Bíblia, a palavra de Deus, mas está fazendo uma referência à história da palavra de Deus, se uma pessoa, de certa forma, tiver um encontro com Deus a partir da novela, por que não aproveitar isso? Nas novelas anteriores, há relatos lá de pessoas que estavam para se suicidar e desistiram do suicídio porque assistiram a novela Jesus. Que ótimo! Eu não sei quantas pessoas desistiram do suicídio porque leram ou assistiram um filme de Nelson Rodrigues. Desculpem os que são apaixonados por Nelson Rodrigues, mas é uma verdade. Quantas pessoas mandaram uma mensagem para um canal de TV dizendo, olha, eu estava à beira do suicídio, eu estava usando drogas, mas quando assisti aquela crônica de Nelson Rodrigues que vocês interpretaram, eu desisti de me matar, eu desisti de usar drogas. Pode até ser que haja, mas eu tenho cá minhas dúvidas. Agora, uma novela bíblica remete a uma trama, a uma história que tem a ver com a história da redenção. Aliás, eu falei isso também para todos os atores e atrizes ali. Falei, gente, vocês estão interpretando Bíblia. Eu sei que muitos de vocês têm experiência de dramaturgia muito longa. Eu não vou ensinar dramaturgia para vocês, que não é minha área.
mas vocês estão fazendo um papel inédito, vocês estão interpretando Bíblia. Então, esqueçam praticamente todo o conceito anterior de teatro. Agora vocês estão atuando numa mensagem, numa história que transforma vidas. E eu vi muitos concordando, até emocionados ali diante dessa fala, tá bem? E com essa questão de participar ou não numa questão teatral, ou como eu falei, de dramaturgia, isso é uma polêmica que tem em muitas igrejas. Sejam elas pentecostais, neopentecostais, protestantismo clássico. Eu lembro, falando da própria igreja adventista, que espelha a realidade de outras, em 1927 ou 29, se eu não me engano, o Emmanuel Missionary College dos Estados Unidos, que hoje é a Andrews University, ganhou de presente uma máquina daquela Super 8 e com um filme sobre a manufatura do petróleo. E eles então inauguraram essa máquina Super 8 apresentando um filme da manufatura do petróleo, ali no seminário teológico do Emmanuel Missionary College. Houve um abaixo-assinado de professores e alunos do seminário, mandando devolver aquela máquina Super 8 e não exibir o filme sobre a manufatura do petróleo, porque isso era trazer o mundanismo para dentro da universidade, era trazer o cinema para dentro da universidade. Para você ver como as coisas mudam. Hoje, a Igreja Adventista tem um canal de TV que é a Novo Tempo, percebe? E até produz filmes também, alguns filmes como um que foi feito na Amazônia, o filme A Última Batalha, perdão, que foi produzido por alguns. Então as coisas mudam. No passado, muitos crentes não aceitavam ter rádio nem TV em casa. Depois passaram a comprar rádio para ouvir programas como A Voz da Libertação, A Voz da Profecia, programas pentecostais. Depois começaram a comprar a TV para assistir Jim Swaggart, para assistir Rex Hubbard e outros pregadores. Hoje, dificilmente você encontra uma religião protestante ou evangélica que proíba os seus membros de ter rádio e TV em casa. É lógico que devemos ter cuidado, tá certo? Hollywood produz muita coisa que não presta, isso é sério. Mas eu acho que nós devemos aprender com a estratégia de Davi. Davi não matou o gigante Golias com as pedrinhas que ele jogou no gigante. Ele desmaiou o gigante. Na verdade, ele cortou a cabeça do gigante, foi com a espada do próprio Golias. Ou seja, nós temos que aprender a usar a espada de Golias, contra os filisteus. Ora, a internet é um exemplo. A internet tem muita coisa que não presta na internet, mas eu estou usando a internet para pregar o evangelho. Percebeu? Eu lembro até que uma vez, até o tema era essa questão da novela mesmo, alguém de maneira muito assim, até desrespeitosa, colocou, não sei onde a igreja vai parar com isso e tudo mais, e outro colocou assim, olha, você está dando um mau exemplo, Rodrigo Silva. Crente não deveria nem ter televisão em casa, quanto mais acompanhar novela. Aí eu falei, olha, se for olhar pelo seu raciocínio, o crente não deveria ter televisão e nem estar inscrito em rede social, porque para você estar comunicando aqui no Instagram, você também tem uma conta no Instagram e tem um celular e está plugado aqui. Então, você também não deveria ter rede social, não deveria estar na internet, porque da mesma maneira que a televisão tem muita coisa que não presta, a internet também tem muita coisa que não presta. Agora, se em meio ao tanto de coisas que não prestam na internet, você está assistindo esse vídeo, porque você também não pode, na TV, que tem muita coisa que não presta, assistir algo que traga bons exemplos morais. Percebeu? Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Não pensem que a novela é algo que eu escrevi a partir da minha crença para os da minha religião. Não. Eu sou o único adventista ali, tem um ator que é adventista também, mas dos autores, nada. Então eu tinha que ter a ética de mostrar o texto como ele estava ali, sem ficar puxando sardinha para minha brasa, senão eu estaria sendo desonesto com a TV. Perceberam isso? E até dou o meu testemunho aqui, eles foram muito humildes em várias sugestões que eu dei. Eu falei, olha, biblicamente falando, eu acho que o correto é isso aqui, não aquilo. E mudaram em várias situações ali. Então louvo a Deus por isso. Então, sabe, meus amigos, como eu sou ruim de pontaria, eu prefiro atirar com metralhadora. O que eu quero dizer com isso? Quando você atira com metralhadora, vários tiros erram, mas vários pegam. Então, tudo que eu puder fazer para levar as pessoas a estudarem o livro sagrado, a Bíblia,
Eu farei. Através dos vídeos do YouTube, através dos livros que eu escrevo, das palestras e sermões que eu apresento, através do programa Evidências e, por que não, através de uma consultoria bíblica e histórica para uma novela que vai alcançar milhões de pessoas. Tá bem? Então esse é o meu objetivo aqui. E eu acho que eu estou certo. Não acho que eu estou errado, não. Não estou fazendo isso por exibicionismo nem nada. E eu espero que você goste da dramaturgia. Se você não quiser assistir, tudo bem, mas eu aconselho, assista os capítulos, compare com a Bíblia. É engraçado, esse personagem aqui, faça até isso. De repente é um bom momento para você ter um diálogo de família que você já não tem há muito tempo. De repente a mãe com a filha adolescente vai falar o seguinte: olha, vamos comparar a novela agora com a Bíblia, vamos ver os personagens que a novela cita que não estão na Bíblia, que foram construção artística da licença poética deles. Olha que exercício bacana. E você vai estar voltando para a fonte da novela, que é a palavra de Deus. Ficou claro isso para vocês? Espero que vocês entendam então as minhas razões e aqueles que não concordem, respeitam que eu estou fazendo isso com muita oração e não somente eu, mas toda a equipe ali. Tem muita gente apaixonada por Jesus por detrás dessa novela, tá bom? Bom, e a pergunta inicial, que eu acabei gastando demais aqui na introdução e deixei a questão de lado. Essa pergunta, se chovia antes do dilúvio ou não, foi um dos temas que a gente discutiu com os autores ali. O texto bíblico, base para as pessoas que se definem sobre essa questão, se havia chuva, veja, são 3 pontos. Havia chuva antes do dilúvio, primeiro ponto, ou o dilúvio foi a primeira chuva. Segundo, a chuva caiu somente depois do pecado e antes do dilúvio. Ou, terceiro lugar, já havia chuva mesmo no Éden antes do pecado. O ponto que a gente abre a nossa discussão aqui é Gênesis capítulo 2, versículos 5 a 7. Eu vou ler para vocês. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Eu vou dar aqui a primeira interpretação desse texto, que é aquela que eu adoto, tá bom? Depois vou dar a outra interpretação, que é a que eu não adoto. Mas por questão de ética, eu tenho que apresentar as 2 leituras para você, as 2 interpretações. Ou 3, se você quiser, que ainda tem aquela questão da chuva antes do pecado e depois do pecado. Muitos autores protestantes, autores mais contemporâneos, para quem é adventista, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, e eu, particularmente, acredito que a primeira chuva só caiu na terra na época do dilúvio. E quais são as razões que a gente interpreta isso? Bom, em primeiro lugar, quando você vai aqui para o texto parece muito claro. O Senhor ainda não havia feito chover na terra e havia apenas um vapor que subia e regava toda a superfície do solo. Então dá a entender que a primeira chuva só caiu na época do dilúvio. Por que eu deduzo isso? Bom, vamos por partes. Em Gênesis capítulo 1, versículos 6 em diante, diz assim: E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e fez a separação entre as águas que estão debaixo do firmamento, rios, fontes d'água, nascentes, etc., e as águas que estão acima do firmamento, quer dizer, a chuva condensada que ainda não havia caído. Tá bom? Dá a entender que essa chuva só caiu pela primeira vez no dilúvio, quando as águas que estavam acima do firmamento, pela primeira vez, caíram na terra. Quer ver? Gênesis capítulo 2, versículos 5 a 7, que eu já li para vocês. Eu vou ler agora a questão do dilúvio. No dilúvio diz assim, Gênesis capítulo 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites.
Então, a Bíblia fala lá das águas que ficavam acima do firmamento, e só no dilúvio que as comportas do firmamento abriram e esse aguaceiro caiu. Não fala de nenhuma outra situação entre a criação e aqui que essas comportas do firmamento houvessem aberto. No verso 4 também coloca isso de maneira bem clara. Porque passados ainda 7 dias, disse Deus a Noé, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. Então parece que Deus só fez chover 7 dias depois que Noé havia entrado na arca. Outro indício que nos leva a entender que essa chuva foi inédita é o capítulo 9 de Gênesis, verso 12, que diz assim: E disse Deus, falando do arco-íris, este sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas, o meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Então parece que o arco-íris só surge depois do dilúvio, então realmente é uma coisa que mostra que o dilúvio foi a primeira chuva na terra. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, verso 7, você tem uma outra passagem aqui. Diz assim, ó: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa, na qual condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então diz que Noé foi avisado de coisas que ainda não se viam. E ele foi avisado de quê? Da chuva. Então dá a entender que não se via chuva, porque ele foi avisado de coisas que ainda não se viam. Por essas razões, eu entendo que desde a criação até o dilúvio, o que regava a terra era o vapor que saía do chão e as correntes d'água, por exemplo, dos 4 rios que nasciam ali e regavam o Jardim do Éden, tá bom? Essa é a interpretação que eu tenho. Agora, ponto, parágrafo. Para ser muito honesto com vocês, eu tenho que admitir que há muitos teólogos e exegetas que têm outra interpretação diferente da minha. E eles também têm as suas razões. E, biblicamente, parece que, em algum momento, o texto realmente dá margem para 2 leituras. Aquela que eu defendo e aquela que eu não defendo. Eu vou mostrar para vocês agora a argumentação de quem acredita que havia, sim, chuva na terra. Tanto aqueles que colocam a chuva antes do pecado, no Jardim do Éden, e aqueles que colocam a chuva depois do pecado, até o dilúvio. Vamos lá. Em primeiro lugar, o texto diz assim, vou ler de novo o texto de Gênesis 2, 5 a 7. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Ora, eu estou argumentando agora daqueles que acham que havia chuva antes do dilúvio, tá bem? Se isso aqui significa que não havia chuva antes do dilúvio, então tem um problema. Por quê? Porque diz, e também não havia homem para lavrar o solo. Ora, se essa erva do campo só brotou depois que o homem lavrou o solo, como é que eu explico então Gênesis capítulo 1, versículo 11, que diz assim, produza a terra relvas, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo as suas espécies, segundo sua semente, esteja nele sobre a terra. E assim foi. Isso aqui aconteceu, pessoal, no terceiro dia. No terceiro dia, Deus mandou que houvesse ervas no campo. O homem e a mulher só foram criados no 6º dia. Então, já havia sementes e ervas antes do ser humano. Perceberam? O que a Bíblia quis dizer então quando diz assim, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra? O que provavelmente muitos interpretam são o seguinte, que nos primeiros dias havia apenas uma névoa cobrindo a terra, nos 3 primeiros dias, tanto é que o sol só vai aparecer no 4º dia. Essa névoa, de certa forma, até tapava o sol. E alguns entendem que justamente nesse 4º dia, essa
névoa que cobria a terra e regava a terra, ela acabou subindo, se precipitou em forma de chuva e começou a chover na terra. Então, quando Gênesis 2, 5 a 7 fala não havia chovido na terra, não está falando de uma situação cronológica, está apenas falando de uma situação de eventos. Porque se você ler ao pé da letra aqui, passa-se a impressão que as ervas só existiram depois do homem, porque diz assim, pois o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Ou seja, parece que as duas condições para que houvesse erva na terra, plantas, seria a chuva e o homem para lavrar o solo. E não é bem assim. Aqui a questão não é cronológica. Percebeu o argumento? Segundo, o homem foi lavrar o solo já no jardim do Éden. Porque no capítulo 2, verso 15, diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então o homem já lavrava o jardim do Éden antes do pecado. O que aconteceu depois do pecado é que o lavrar da terra foi agora combinado com uma sensação de suor e cansaço que não havia antes. Mas o homem já lavrava o jardim antes. Ora, se o homem já lavrava o jardim antes, por que a chuva também não podia cair antes? Então aqui está falando que as ervas não tinham brotado, porque Deus ainda não tinha feito chover e não tinha criado o homem para lavrar a terra. Mas se ele depois cria o homem para lavrar a terra, por que não pode ter chovido? É realmente uma pergunta interessante de ser feita. Aliás, muitos pensam por causa disso que a chuva já pode ter caído até antes mesmo, ali no jardim do Éden, como um sinal da aprovação da bênção de Deus. Outro detalhe também curioso, alguns ainda colocam um adendo aqui, achando que quando diz que ainda não havia homem para lavrar o solo, está dizendo o seguinte, a terra tinha vegetação. O único lugar que não tinha vegetação ainda era o jardim do Éden. Então, como se Deus criasse a terra com vegetação, mas o jardim ainda não, porque não tinha criado um homem para lavrar a terra. Depois que ele cria o homem, ele lavra a terra e aí passa a chover. Esta é uma interpretação que muitos têm. Aliás, essa questão que quando fala aqui no texto, né, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo, se você olhar Jó, capítulo 36, verso 27, você vai ver um texto que fala assim, olha, ele, Deus, reúne as gotas das águas e do seu vapor as destila em chuva. Vapor, a mesma palavra que aparece aqui no Gênesis, tá bem? Um vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. Jó diz, ele reúne as gotas das águas e do seu vapor as destila em chuva. Então muitos pensam que esse vapor que subia já provocava alguma chuva antes do dilúvio, e talvez até mesmo antes do pecado. E a única coisa que o dilúvio trouxe de novidade foi justamente o aguaceiro, a água vindo com a ira de Deus, destruindo a humanidade, os seres vivos e tudo mais que havia. Ficou claro para você as leituras bíblicas que são possíveis desse texto? Bom, embora eu, como falei com vocês, eu opte pela primeira leitura, de que a chuva só caiu na época do Jardim do Éden, para ser honesto com o pessoal, quando a gente trocou nesse assunto, eu coloquei que há essas três possibilidades. E no fundo, não chega a ser um ponto de salvação. Se você optar pela ideia que eu opto, ou por qualquer outra das duas, você não está criando nenhuma heresia que vai comprometer a salvação das pessoas. E você deve estar perguntando, Rodrigo, e finalmente, qual das três opções o pessoal da Record resolveu usar na novela? Bom, aí eu não posso dar spoiler, senão eles cortam o meu pescoço. Aí o jeito é você assistir e ver qual a posição que eles tomaram, tá bom? Espero ter esclarecido esse ponto, e você agora com os elementos pode tomar a sua posição por uma interpretação ou por outra, e se decidir assistir a novela no todo, alguns capítulos, eu espero que goste do trabalho, tá certo? Então um grande abraço para você e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá!